Olá, mulheres abençoadas, né? Mamães aí com princípios. Eu me chamo Gisele Carla, sou psicóloga, sou colaboradora aqui com a Janaína nessa comunidade de mães e é um imenso prazer estar aqui com vocês hoje. Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre a culpa de mães, o sentimento, né, de menos-valia de mulheres que não trabalham fora, né, que estão em casa, cuidando, né, da família, dos filhos, principalmente criação de filhos, e estão em casa e no momento não trabalham. E eu gostaria de começar lendo em Provérbios 31, versículo 10, né? Os conselhos que a mãe do rei Lemuel deu ao seu filho, né? Dessa mulher virtuosa e dessa mulher que é um exemplo para nós, um exemplo a ser seguido para todas nós. E o versículo 10, né, que todo mundo conhece, sabe muito bem, e eu acho que a gente tem que é, ler esse versículo e pensar nele todos os dias, principalmente a respeito do nosso valor, né? Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de finas joias. E aqui vai descrever, né, essa mulher, né, com todas as suas virtudes. E ela tem nos a ensinar. E por que, né, desse versículo? Porque muitas de nós, né, em momentos da nossa vida, em fases da nossa vida, a gente passa por alguns processos que realmente é muito difícil, são processos que mexem mesmo com o nosso emocional, né? Nos deixam fragilizadas, mesmo sendo, por exemplo, um momento muito especial que eu falo na vida de qualquer mãe, né? Que é o momento aí da maternidade, o momento de estar se doando um pouco mais, né? Para a casa, para os filhos, principalmente para os filhos, para a criação de filhos. E muitas se sentem um sentimento de menos-valia, né? De desvalor, e aí baixa autoestima. Por quê? Porque esse sentimento está muito ligado à produtividade, né? De estar lá fora trabalhando, né? A gente sempre busca, né? Nosso sucesso pessoal. E o nosso sucesso pessoal, infelizmente hoje está muito atrelado, né, com esse sucesso profissional, né? E aí, até porque é o que o mundo prega muito hoje, né? Onde a produtividade, né, é extremamente valorizada e o sucesso pessoal, salários altos, dizem mais sobre nós do que o nosso próprio caráter. E aí o que acontece? Isso respinga em nós, né? Respinga em nós. Então, quando eu preciso ficar em casa, né, dedicar esse tempo por não poder trabalhar, né, um momento que realmente muitas de nós não podemos, porque temos ali uma demanda muito importante, né, que é os filhos. E, e aí, ou outras que realmente optam, não, eu quero dedicar esse tempo agora à minha casa, aos meus filhos. Só que aí vem encontro isso aqui que eu acabei de falar, né? Com essas cobranças da sociedade. E aí, cobrança da sociedade, de outras mulheres. Então, uma das primeiras perguntas que a gente escuta é: você trabalha com o quê? O que você faz? Então, a sua tarefa, o que você faz, o que você representa para a sociedade diz muito mais do que você mesmo, sobre o seu caráter, sobre você. E aí muitas se sentem desnorteadas. Por que eu quis trazer isso? Porque isso diz muito sobre mim, sobre a minha história de vida. Né? Eu passei momentos assim no início do casamento, eu não trabalhava fora, então logo eu tive meu filho, meu primeiro filho, Gabriel, e aí eu dediquei meu tempo, né, em casa. Até porque eu estava um pouco ainda perdida, sem saber o que eu ia fazer da vida, o que eu ia estudar, o que eu queria ser, né, o que eu queria desempenhar. Aí, e aí eu fiquei em casa.
Só que vocês acham que eu estava feliz em ficar e em estar em casa? Não, muito pelo contrário. Eu me tornei realmente uma mulher muito amargurada, infeliz, insatisfeita, ingrata. Por quê? Porque eu realmente achei que o meu valor estava na questão da produtividade, de eu estar produzindo, de eu estar contribuindo em casa também, até porque no meio social onde eu vivia, as mulheres sempre estavam trabalhando fora, mulheres concursadas, já estabelecidas aí, e eu totalmente perdida, né? O que eu vou fazer da minha vida? O que eu quero fazer? E aí tem muita cobrança da sociedade, é, e a gente fica se sentindo totalmente deslocada. Ou às vezes arrumando profissão para você. Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? E qual era o sentimento, a mensagem que eu recebia? Que eu era uma desocupada, né? Que eu não estava produzindo. E com isso eu pegava como aquilo como sendo um peso. Nossa, eu estou sendo um peso para o meu marido, né? Para ele. E aí eu ficava sempre naquele sentimento de defensivo. Então tudo que ele falava, né, já virava algo grandioso. E isso eu percebi que eu me tornei uma mulher irritada. Então, ao invés de estar ali aproveitando aquele momento, criando meu filho com todo o amor, né? Lógico que, gente, não vamos romantizar aqui a maternidade, a casa, realmente demanda muito, é muito trabalho, é desgastante, né? A gente cansa mesmo, né? Cuidar de casa, cuidar de filho, de marido, realmente é algo que cansa. Mas é algo assim, é uma missão que o Senhor deu para nós. Então, se você decidiu se casar, né, construir uma família, a gente precisa entender qual que é o nosso papel, né, nesse lar, qual o meu papel de mulher nessa casa. E aí eu me via muito perdida ali, sabe? Não exercia realmente o meu papel, a minha maternidade como deveria. E aí eu fico pensando, gente, eu falo que assim, o maior desafio de nós seres humanos em tudo é criar outro ser humano. Já parou para pensar sobre isso? Da importância que é? Aqui é um grupo de mães, né, de mulheres, mães com princípio, mulheres que estão buscando, né, ser melhores a cada dia. E aí eu fico pensando, gente, o quão importante é, né, para nós esse momento, né, de dedicarmos mesmo e entendermos realmente o propósito do Senhor para a família, o nosso, né, enquanto mães, o propósito que Deus tem para nós dentro da nossa casa. E aí eu não vivi isso durante esse período, porque eu realmente dava lugar à frustração, lugar ao medo, à insegurança, ao sentimento de menos-valia. Estava totalmente perdida aí na minha identidade. E aí eu tive meu segundo filho, né, a Alicia, e aí eu comecei a estudar psicologia. Eu falo assim que a psicologia caiu na minha vida como uma benção, mas naquele momento o meu prazer pessoal era, eu estou estudando, eu estou fazendo alguma coisa. Então, quando eu ia conversar, eu já não era aquela pessoa, não, eu estou em casa e tal. Não, eu já estava estudando, então já tinha alguma coisa que fazia eu me sentir mais valorizada, né? E aí, depois, concluí a minha faculdade e aí quero trabalhar o dia todo, né? Eu queria provar isso, como que era isso. E aí fui fazer estágio em uma instituição de acolhimento para crianças de 0 a 18. E aí fui, e um dia eu entrei naquela casa e eu levantei, quando eu saí eu levantei a mão, eu falei assim, Senhor, eu quero trabalhar aqui nesse lugar. Gente, menos de 2 meses eu estava lá, mas o Senhor queria tratar comigo, né? Deus queria trabalhar em mim, ali naquele lugar. E eu fui eufórica, fui alegre, né? Me sentindo realizada. Pronto, agora ninguém vai cobrar de mim mais, porque, né, eu sou alguém importante, estou desenvolvendo esse papel aqui, estou trabalhando e fui. E aí foi passando os meses e foi passando e não era. E aí eu fui pensando, meu Deus do céu, o que que eu fiz, né? Porque
realmente era um trabalho muito desgastante, muito pesado, lidar com o sofrimento humano, principalmente com crianças, né? Porque, quem não sabe, uma instituição de acolhimento acolhe crianças em vulnerabilidade social, né? Então, ali a gente via de toda, violência de todos os tipos, foi algo muito pesado, né? E que demandou muito de mim. Aí o que começou a acontecer? A mulher feliz, realizada, chegava em casa totalmente cansada, acabada. Então, assim, eu tinha que descansar primeiro, dormir para depois eu. Porque a gente sabe, quem trabalha fora, né, mamães, trabalha fora, mas em casa tem o segundo round, né? Que é mesmo quem tem empregada em casa. A gente chega em casa, tem as demandas que a gente precisa estar ali suprindo. E aí eu chegava em casa muito cansada. E aí o que começou a acontecer? Eu percebi que é, eu estava muito sem energia para o marido, para os filhos, né? E a Alicia, durante esse período que eu fiquei, né, sem trabalhar, eu inventava algumas coisas, né? Fazia pizza ou bolo no pote, inventava alguma coisa para eu vender, para eu fazer, para eu me sentir útil, né? Produtiva. E aí a Alicia começou, a minha filha mais nova, ela começou a falar assim, mãe, por que que você não volta a fazer pizza? Ou vender bolo no pote? Eu não queria que a senhora fosse trabalhar fora, eu queria que você estivesse aqui em casa. E aquilo foi algo assim que foi mexendo muito comigo, né? E aí um dia eu cheguei muito cansada, eu tinha falado com meu marido para ele comprar um peixe. No almoço, eu cheguei do serviço na hora do almoço, pedi para ele trazer um peixe à noite que eu queria fazer na janta. E aí, voltei pro trabalho, cheguei em casa, cansada, e aí a primeira coisa que eu perguntei se ele tinha, né, trazido ali o peixe para eu fazer. E ele esqueceu, né? Nesse período, eu estava fazendo a experiência do lar, que eu falo que a experiência do lar foi um divisor de águas na minha vida. Para eu olhar para essa minha casa, né, para eu colocar o meu coração na minha casa, para eu entender qual que é a minha missão, para eu entender o propósito de Deus para mim no casamento, né? E foi assim algo maravilhoso. E Deus estava trabalhando no meu coração. E aí esse dia eu perguntei por que que ele não trouxe. Eu falei, Gisele, eu não lembrei de peixe, e assim foi. E aí eu fiquei lá no sofá, emburrada, com raiva, cansada, pensando, poxa vida, eu tô trabalhando o dia inteiro, tô cansada, chego, vou fazer janta, a pessoa não teve nem o trabalho de comprar o peixe e fiquei sentada ali, no sofá. E aí passa um pouco, chegam os filhos, né? Isso já era mais ou menos 7 horas da noite, 7h30. Mãe, eu tô com fome. Aí daí eu lá quieta no sofá, pensando, ele não trouxe o peixe, eu também não vou fazer nada. E aí ele deu 8 horas da noite, ele bravo, né? Falou, Gisele, você não vai ver nada, eu tô com fome, eu não lanchei e tal. E aí eu pensei, né? Pensei, vai fazer, né? O fogão tá lá, as panelas tá lá. Mas eu não falei nada e pensei com raiva. Falei, gente, mas que raiva. Eu também vou ver o que tem lá, vou fazer e também não vou comer. Tava com raiva e fui. Cheguei na geladeira, sabe aquele, porque tava sem tempo, não tinha tempo nem direito para ir no mercado, quando tinha, era naquela correria, tava muito cansada. E aí, na geladeira tinha sobrado 2 bifes do almoço, tinha umas abobrinha meio murcha, né? E não tinha nada, tinha um tomatinho de cereja, coisinha, não tinha feito a feira, né, de verduras pra semana. E aí fui fazer. Peguei esses 2 bifes, fui picando esses bifes lá, com muita raiva. Falei, vou fazer um arroz com carne desse bife aqui e se quiser comer é o que tem. E tava lá picando essa carne com a raiva, a cebola ali e fazendo aqueles negócios lá e misturando e com muita raiva.
E aí o Espírito Santo veio ministrar o meu coração. Era a lição sobre o princípio do também. E aí tinha um versículo, eu não lembro se era nessa lição, mas que falava muito meu coração que tudo que formos fazer, que façamos para o Senhor, né? Fazer para o Senhor e não para homens, né? E, e aquele dia o Espírito Santo, ele me abraçou. Eu senti muito a presença do Espírito Santo me abraçando e perguntando para mim: esse é o melhor que você tem para oferecer para o Senhor hoje? Ah, gente, meninas, aquilo foi como algo assim, né, que me constrangeu muito, eu fiquei muito constrangida. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo, né? E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração e fala, vamos na sua casa, vamos dar uma volta na sua casa, olha para os cômodos da sua casa, olha para a sua família, olha para os seus filhos. Eu poderia muito bem, eu estava cansada, eu poderia muito bem chegar nele e falar assim, amor, estou muito cansada, eu pedi para você trazer o peixe, mas você esqueceu, então eu não preparei nada. Tem como a gente pedir alguma coisa? Ele ia aceitar na hora, né? Não tinha problema nenhum, eu não era obrigada a fazer. Agora eu fui fazer com raiva, eu fui fazer irada. E era uma refeição que eu ia oferecer para minha família. E eu estava irada naquele momento. E aí o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Olha aí, eu te dei uma família, né? Há alguém para você cuidar, para você nutrir, né? Nutrir de todas as formas, né? Que eu falo assim, a formação da criança ali nos primeiros anos de vida é muito importante, a questão de suprir as necessidades. Então, quando você supra a necessidade de alimentação, você já está passando uma mensagem ali que ela é amada, que ela é valorizada, como você oferece também, né? Se você oferece algo irritada, valente, nervosa, estressada, qual a mensagem que você vai estar passando para o seu filho, né? Para o seu esposo? É que eles são peso, né? Que eles são alguém que está sendo pesado para você. E era essa a mensagem que eu estava passando para eles. Mas o Espírito Santo, ele como é algo, né? Assim, uma pessoa que precisava ser ministrado, trabalhava, então ele veio falar no meu coração. E aí eu fui fazendo aquela comida e as lágrimas rolando e o Espírito Santo falando comigo, ministrando no meu coração. E ali eu pedi perdão para Deus, pedi perdão para o Senhor, né? Porque o que eu estava oferecendo? Eu estava oferecendo o meu melhor? Não estava oferecendo o meu melhor, né? Eu estava ali realmente fazendo com muita ira aquela comida. E aí, o que eu fiz? Então, dali eu já vamos praticar o princípio também, né? Que além de fazer a comida, faça mais. Então, eu fiz aquele arroz com aqueles 2 bifes que sobrou. Eu fiz um macarrão com as abobrinhas murchas que tinha lá. Fiz um macarrão alho e óleo com essas abobrinhas. Piquei um tomatinho cereja que tinha lá. Fritei uns ovinhos com a gema molinha. E aí, arrumei a mesa. Coloquei suplá, preparei a mesa ali bonitinha e coloquei aquela comida em travessas, né, bonitas, bem servida e deixei separado o lugar do Senhor, né? Porque tudo que nós fizermos, né, primeiramente é para o Senhor que estamos fazendo e tudo que a gente fizer tem que glorificar o nome do Senhor, né? E ali o Senhor tem vários testemunhos de situações que o Espírito Santo trabalhou, né, na minha vida, para eu aprender a olhar para essa minha casa com amor realmente e a entender que o meu valor não estava em eu estar fora, trabalhando fora, dedicando minha vida fora, produzindo, mas o meu valor estava realmente no meu caráter, na força do meu caráter, né? E em servir, né? Eu estar preparando ali, sendo uma boa mãe para esses meninos, educando, valorizando, ensinando o amor, porque a gente, com o nosso exemplo, a gente ensina tudo isso para os nossos filhos, né? E mãezinha, eu quero encorajar vocês hoje, se vocês estão nessa situação, se tiver alguma de vocês que estiver nessa situação,
né? Que vocês realmente parem e realmente parem e olhem para sua casa, né, com amor mesmo. Peça para o Espírito Santo para trabalhar na vida de vocês. Não se sintam cansadas e pesadas por isso. A palavra do Senhor em Eclesiastes fala que há tempo para todas as coisas, né? Então, há tempo para todas as coisas. E uma frase de um poema, né, de William Ross Wallace, ele fala, acho que todos já devem ter ouvido, a mão que balança o berço é a mão que governa o mundo. Talvez a gente não entende, não compreende a dimensão que é o nosso papel como mãe. Olha só, que filho que você está gerando aí, que filho que você está nutrindo, o que você quer que ele seja para a sociedade, né? Como você quer ser lembrada por esse filho, né? Do seu trabalho que você desempenhou, como você quer ser vista, né? E o seu filho, né? Você está colaborando para o Senhor, para que os propósitos e os planos que Ele tem na vida do seu filho aconteça? Porque pensa bem, nós somos responsáveis, sim, né, para que o propósito que Deus tem na vida dos nossos filhos se cumpra. Então, eu preciso realmente parar um pouquinho, né, e parar de pensar em mim e pensar mais também nos outros, na minha família, olhar para as necessidades dos outros. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre o autoconhecimento dos pais, né, na formação e criação de filhos, o tanto que é importante eu me conhecer, saber sobre mim para eu poder educar, porque aquilo que eu desconheço de mim, então eu posso passar para os meus filhos toda aquela minha ansiedade, aquela minha inquietude, as cobranças, tanto minha, né? Eu posso cobrar os meus filhos também, e eu posso ser aquela mãe permissiva demais, aquela mãe que, né, que doa tudo, que faz tudo. Isso é algo que tende a acontecer em mães que trabalham, que ficam só em casa, com o sentimento de produtividade, né, que fica ali meio, parece que está faltando. A tendência é o quê? Fazer tudo. É aquela mulher que se sobrecarrega com tarefas domésticas, deixar tudo perfeito. E os filhos também, faz tudo, porque ela não descansa. Como que eu vou sentar aqui no sofá e fulano vai fazer? O que que vão pensar de mim? Ou eu vou ficar aqui parada? Não, não posso. Aí vai lá e faz. E aí, isso o que que pode acontecer? Deixar filhos inseguros futuramente, né? Sem iniciativa. Então a gente tem que realmente trabalhar a autonomia dos nossos filhos. Então tem muito esse movimento, né, de mães que estão em casa, que às vezes quer fazer tudo para se sentirem úteis e principalmente com os filhos, não delega a tarefa para os filhos. A gente pode sim descansar, né? Depois de um dia de trabalho, a gente pode sim descansar, pode delegar tarefas, né? Para os membros da casa. A gente não precisa sobrecarregar. Mas o que eu quero trazer aqui hoje, mulheres, que vocês são valiosas, são preciosas. Olha aqui o que diz na palavra do Senhor. Então, eu deixo aí como exemplo essa mulher para a gente seguir. E aí, como eu disse, livros que me ajudaram muito, né, nesse processo meu aí de autoconhecimento, de autoaceitação, me ajudou muito nesse processo. Foi a Experiência do Lar, né? Esse livro aqui, da Deb Tietz, é um livro muito bom que faz a gente realmente olhar, ter essa visão para o nosso lar, a gente colocar o nosso coração no nosso lar. E aí tem tantas coisas para ser falada porque o tempo, né, não dá. Outro livro importante também, esse aqui, Bela aos Olhos de Deus, que vai falar versículo por versículo de Provérbios 31. É um livro maravilhoso, né? Tenho também da pastora Thalita, Deixe-me Apresentar Você, que vai trabalhar a identidade. Negócios de Honra também é um que vai falar sobre identidade. Eu até aconselho ler esses dois primeiros, para depois, né, ler esse e ler o Experiência do Lar. Então, são livros realmente que nos ajudam a ter esse olhar para a nossa casa, voltar o nosso coração para a nossa casa e entender
que esse propósito que o Senhor nos deu, né, de mães, de donas de casa, é algo lindo, muito precioso e que a gente tem que levar com muita responsabilidade, com muito amor, tá? Então você realmente é uma pessoa valorosa, você é importante sim, o seu papel como mãe, como mulher, dona de casa, é muito importante para a formação, né, desses futuros adultos aí. Como é que essas pessoas vão ser? Que tipo de pessoas que elas vão se tornar? Depende muito de nós. Nós somos as figuras de autoridade desses filhos que irão crescer e serão adultos, né? E é isso, meninos. Eu espero que vocês guardem essa palavra no coração. Eu sei que tinha muita coisa pra gente falar, mas já deu 25 minutos aqui de vídeo, tá bom? E eu quero que vocês guardem essa palavra no coração e entenda que o nosso papel, né, de mãe é algo preciosíssimo, é algo muito importante. Não se sintam em momento nenhum desvalorizada. E como eu disse, há tempo para todas as coisas. Então, se você está nesse momento agora, né, de estar em casa cuidando, pega isso com muito amor, faz isso com muita responsabilidade, né? Porque nós somos responsáveis pelas futuras gerações, né? Como a gente dedica o nosso tempo aqui, como a gente exerce esse nosso trabalho, vai impactar as futuras gerações, né? Então, que a gente realmente dedique o nosso tempo, né? Guiando esses meninos aí no caminho, colocando a palavra do Senhor no coração deles, dia e noite. Vamos pegar isso com, né, com muito amor, com muita firmeza, né? E as mamães que trabalham fora também, né? Não é porque estão lá fora que não exercem esse papel, às vezes precisam se esforçarem um pouquinho mais, né? Mas todas nós temos esse papel importante aí. E eu quis trazer isso porque realmente é algo que eu percebo aqui no consultório, vem muitas mulheres com esse sentimento de menos-valia, né, de improdutividade, o sucesso pessoal, que teve muitos planos e aí foi por água abaixo, porque não ocorreu do jeito que queria, como tinha planejado, e aí se sentem frustradas e perdidas. Mas eu quero encorajar vocês a olharem para a casa de vocês como vocês nunca viram. Entrem cômodo por cômodo e perguntem ao Espírito Santo, né? Pergunta ali, olha para aquele cômodo e pergunta que mensagem que você recebe. Você gostaria de estar ali? O que você sente quando você olha para cada cômodo da sua casa? Você sente paz no seu lar? Você está sendo uma mulher que promove a paz no ambiente do seu lar? E precisamos entender que nós somos guardiãs, né? Nascemos com essa missão para guardar a nossa casa, olhar como águias para nossa casa, para as pessoas, para os nossos relacionamentos, para o nosso marido. Então a nossa casa tem que ser uma casa que a presença do Senhor esteja ali, presente, e que nós possamos ser, né, esse vaso que transborda na vida do nosso marido e dos nossos filhos. Tá bom, queridos? Um beijo, um abraço, fiquem com Deus.